Você conhece a Rota das Emoções? Tem vontade de fazer, mas não sabe como? Quer saber quanto custa? Vem com a gente que vamos te contar tudo. Bora! Estamos na estrada. Vamos aproveitar esse tempo para gravar para vocês sobre a Rota das Emoções. Hoje tá um dia lindo de sol. O André tá dirigindo aqui. Enquanto isso, vamos conversar um pouquinho sobre a rota. O que é a Rota das Emoções? A Rota das Emoções é uma rota composta por 3 estados brasileiros. Então, é composta pelo Maranhão, Piauí e Ceará. A gente completa uma viagem por esses 3 estados, numa única viagem. É uma rota bem interessante, porque você pode fazer uma base só em cada estado, ou você pode ter mais de uma base em cada estado, para você se hospedar, né, fazer passeios e tudo mais. Como foi o nosso roteiro? O nosso roteiro nós dividimos em 2 bases no Maranhão, uma base no Piauí e uma base no Ceará. Então, no Maranhão, nós nos hospedamos em Santo Amaro, em Barreirinhas. No Piauí, nós nos hospedamos em Parnaíba. E no Ceará, nós nos hospedamos em Jericoacoara. Certo? Então, voltando lá para o Maranhão, nós ficamos 2 dias em Santo Amaro e 3 dias em Barreirinhas. Certo? Barreirinhas é a cidade que vai ter a melhor estrutura turística no sentido de restaurantes, de lojinhas, de badalação turística. Santo Amaro é uma cidade menor, você vai encontrar menos restaurantes, vai encontrar mais residências e uma badalação turística menor. Uma cidade mais simples ainda, né? Acho que o turismo vem crescendo nos últimos anos em Santo Amaro, né? Então, acho que ainda vai crescer muito ainda a cidade. Isso aí. E qual a diferença, assim? Nos Lençóis, a gente só consegue fazer os passeios com agências. A gente não pode ir sozinho. É perigoso, então você precisa ter alguém que conheça os caminhos para andar pelas dunas de areia. E em Santo Amaro, a cidade fica muito próxima dos Lençóis. Então, o carro passa na pousada, pega você e te leva até a beira da lagoa. Uma coisa assim, não é nem só que é mais, como é que fala? Que é mais fácil ir de passeio, é que os Lençóis são um parque nacional. Assim, você não pode entrar com o seu carro. Principalmente em Santo Amaro tem fiscalização na entrada do parque. Então, para você entrar, você precisa ter uma autorização. Então, os carros oficiais de passeio, eles têm essa autorização para poder fazer esse passeio e andar sobre as dunas, né? Porque precisa andar sobre a areia. Exatamente. Você não pode entrar com bebidas alcoólicas, não pode entrar com som, então tem toda uma regra para você acessar os Lençóis através de Santo Amaro. Mas qual é a vantagem? Que é muito fácil de você chegar nas lagoas. Então, por eles poderem andar com os carros sobre as dunas, eles conseguem chegar em lagoas maravilhosas. Então, assim, a beleza das lagoas em Santo Amaro é, assim, incomparável. É muito bonito. Existem passeios que você faz o dia todo, que vale super a pena. Você vai bem cedo, volta tarde. E existem passeios também que a gente faz só no período da tarde e passeios que voltam à noite. Gente, a vista à noite é maravilhosa. Você vê a Via Láctea, é sensacional. E é importante você ter um guia, porque esses passeios geralmente são feitos a pé. Então a gente para o carro numa lagoa, num lugar, e faz a travessia a pé. É maravilhoso, é super tranquilo, até criança faz, então é muito tranquilo de fazer e é um passeio sensacional. Esse passeio é chamado Circuito das Emendadas. Acho que foi o passeio mais bonito que a gente fez. Foi. Com certeza ganhou o nosso coração. Então se você estiver indo pra lá, já procura esse passeio, porque é um passeio maravilhoso. Falando sobre Barreirinhas agora. Barreirinhas, para os passeios nos Lençóis, a gente acaba perdendo muito tempo no trajeto.
perde muito tempo. E os passeios, eles são de meio período em Barreirinhas. Então os carros passam na pousada para pegar você, atravessam uma balsa, só que como vai muita gente, essa balsa acaba tendo fila. E é uma balsa pequena, até um pouco precária. Então assim, acho que cabem no máximo 6 carros, se eu não me engano, se eu não estou enganado. E, então assim, e é muito carro de passeio, então faz congestionamento. Não tem como. É no mínimo uma meia hora que a gente perde só na balsa ali. Só aguardando para atravessar. E aí depois disso tem mais ou menos uns 50 minutos de trajeto ainda para você chegar de carro. Num lugar onde o carro possa estacionar, e você vai fazer o trajeto pelas dunas a pé depois. E até você chegar na lagoa, por exemplo, o passeio Lagoa Bonita. Até você chegar na Lagoa Bonita, você vai andar ainda um bom pedaço. Então, quando você chega na lagoa, que é quando você vai curtir a água ali, se refrescar e tudo mais, você já passeou mais ou menos 1h30, 2 horas de carro. Por aí. Até você chegar lá. Pensa que é um passeio de meio período. Então, o tempo que você vai ter para curtir as lagoas, a lagoa em si vai ser de no máximo 1h30. É o tempo que você vai ficar lá. E depois a gente já vai para ver o pôr do sol e já segue para vir embora. E é o mesmo trajeto de retorno, a mesma fila na balsa. E assim, você acaba perdendo muito tempo. Então, de Barreirinhas, eu acho que vale a pena você fazer os outros passeios. Por exemplo, o passeio de Caburé, que é um passeio feito de barco, que vai para um vilarejo, vai para o vilarejo de Mandacaru, depois para Caburé. Então é um passeio super gostoso, que ele vai pelo rio. Ele anda pelo Rio Preguiças. Super tranquilo. É um passeio super tranquilo. Outro passeio, caso você não queira se hospedar em Atins, que é a terceira base, você pode fazer o passeio para Atins. Então ele sai de manhã, vai até Atins, você passeia pela vila, passa pelas lagoas de Atins, passa pela praia, porque Atins tem mar também, e depois retorna. Ou se você também quiser, de Barreirinhas, você pode fazer o sobrevoo. Tem pessoas que gostam, né, de fazer o sobrevoo e ver os lençóis de cima. É super bonito, né? Você também tem essa opção que só sai de Barreirinhas. Então, resumindo, se você tem a intenção de ir para os lençóis para curtir as lagoas, Santo Amaro é a melhor opção para os seus passeios. Agora, se você quer ver um pouco mais da cultura do Maranhão, né, dos vilarejos e outras coisas em si, né, curtir mais restaurantes, você pode ir para Barreirinhas. Na nossa opinião, assim, dá para fazer intercalar as duas cidades, né, juntar as duas cidades, aproveitar mais dos lençóis em Santo Amaro, e depois, quando ir para Barreirinhas, fazer esses passeios que a Dalila falou, que são os passeios de barco, que são legais. E daí, se você quiser curtir a noite, você vai conseguir curtir ali um pouco da noite ali de Barreirinhas ali. E essa é a nossa opinião, né? Pelo que a gente viu, porque em Santo Amaro eles não se apegam tanto em uma ou outra lagoa, porque tem muitas opções. Então assim, é muito fácil pro motorista do passeio escolher uma lagoa diferente e falar assim, essa daqui não tá muito legal, vamos parar na outra. E Barreirinhas já fica um pouco mais limitado, porque eles não entram com o carro dentro do Parque Nacional. Eles param antes, e daí você não vai conseguir a pé ir muito longe. E em muitas lagoas bonitas, né? Você acaba parando nas primeiras lagoas mesmo. Então a gente até hoje, se a gente fosse fazer esse passeio de novo, a gente inverteria. Faríamos 3 dias em Santo Amaro para fazer todos os passeios lá, e 2 dias somente em Barreirinhas. A gente faria uma inversão do nosso roteiro. Na época a gente não tinha todo esse conhecimento, então acabamos fazendo o que a gente achou que era melhor. E as pessoas falam muito sobre Barreirinhas por conta dessa base de estrutura da cidade. Né? Essa parte turística da cidade. Mas assim, na nossa opinião, de novo, a gente vai para lá para ver os lençóis, não para ter uma estrutura de cidade. E Santo Amaro tem minimamente a estrutura que você precisa para sair para jantar, para fazer alguma coisa. Tem restaurantes bons também. É um pouco mais, tem um pouco mais de limitação. São menos, né? Mas você consegue. Então assim, na nossa opinião, tipo, já que a gente vai para lá para ver os lençóis, é melhor ficar numa base que fique mais próxima dos lençóis e você aproveite mais os lençóis. Falando agora do Piauí, como nós fizemos para chegar lá?
Nós descemos no aeroporto de São Luís. E de São Luís nós pegamos um transfer até Santo Amaro. De Santo Amaro nós pegamos um outro transfer até Barreirinhas. E de Barreirinhas até Parnaíba nós pegamos um ônibus da Guanabara. Existe uma linha de ônibus que vai de Barreirinhas até Parnaíba. Então nós viajamos direto, viajamos à noite, foi bom, a gente acabou ganhando esse tempo e chegamos até Parnaíba. Nossa hospedagem era próxima, né, da rodoviária. Em Parnaíba nós nos hospedamos por 2 dias e nós aproveitamos em Parnaíba pra gente alugar um carro. Por quê? O transporte lá dentro não é tão legal, a gente não consegue ter um transporte público. E as praias e atrativos também são em outras cidades, então a gente precisaria se locomover em outras cidades. É tudo bem próximo, nem parece que você está saindo de Parnaíba, as cidades meio que se misturam. Mas não existe assim um transporte entre elas, até existe, mas é precário assim em horário, então a gente acabou optando por alugar um carro. É diferente das outras cidades, né, que a gente ficou na rota. Não tem passeio que vai te buscar, então assim, a gente ia ficar muito limitado. Isso é verdade. Então, assim, pra gente conseguir fazer tudo que a gente queria, a gente precisaria ter mais agilidade. Até tem passeio que vai te buscar, mas eles são muito caros. Então eles iam sair um pouco do orçamento que a gente tinha para esse passeio. E até o Uber lá não é muito legal, porque eles cobram a mais. A gente teve amigos, né, que a gente fez na rota e que foram usar Uber e tiveram essa experiência da pessoa cobrar um valor maior do que o que tinha no Eles já nem te buscam, eles já te avisam no aplicativo. Eu só vou se você pagar X reais a mais. E era assim, questão de 50 reais entre um trajeto e outro. Então é inviável. Acabou compensando mais alugar o carro e ter a liberdade de fazer os passeios a hora que a gente queria, né? E visitar as praias conforme a gente queria. Então acabamos fazendo dessa forma. E o único passeio que nós fizemos em Parnaíba foi o passeio da Revoada dos Guarás. Assim, é um passeio lindo, gente. Esse tipo de pássaro, o guará é um pássaro. Ele só existe naquela região. É um pássaro vermelho, ele tem essa tonalidade por conta do caranguejo que ele consome. Ele acaba ficando vermelho, é lindo, é um passeio maravilhoso. Mas assim, a dica aqui é que esse passeio, ele é muito caro. É um passeio de meio período. E se você for fazer com uma agência, ela vai te cobrar aí uns 250 reais por pessoa para fazer esse passeio. E o que a gente fez? A gente foi até o porto e negociou com o barqueiro. Então nós arranjamos lá mais umas pessoas que queriam fazer esse passeio lá na hora. Tinha um outro casal, né, que queria também. A gente juntou com eles e a gente fechou um barco. Aí acabou saindo pela metade do valor. Menos da metade do valor, até por pessoa. Então a dica aqui é essa: vá até o porto, negocie lá o seu passeio, porque pelas agências acaba saindo bem caro. E Parnaíba é uma cidade grande, é diferente das outras que a gente tinha passado antes. Parnaíba é uma cidade grande, já tem bastante movimento, né? E assim, o rio Parnaíba ali, né, é bem interessante, assim, tem as paisagens que é típico de lá, né? Então você não vai ver isso em outro lugar, vai ser só lá mesmo. Nas margens dele você vai encontrar mangue, então vai encontrar os guarás, então acaba sendo bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Sudeste. E além do passeio da Revoada, tem o passeio de catamarã pelo Parnaíba. É um passeio bem em conta, ele é um dos mais baratos que tem. Tem caranguejada e tudo. A diferença é que é um barco lento, então é um passeio de dia todo, mas você acaba não fazendo um trajeto tão longo por ser um barco lento. E além desse passeio, existe também o passeio de quadriciclo pelas dunas na Lagoa do Portinho, que também é um passeio lindo. A gente não dava tempo, né, dentro da rota que a gente fez, então a gente optou por conhecer as praias, né, por nossa conta mesmo, e não fazer os outros passeios, então fizemos somente um, mas valeu super a pena. A Parnaíba tem algumas dunas também, e uma delas é na Lagoa do Portinho.
acho que é uma das maiores, ou a maior talvez, do Piauí, né? Então assim, por isso que tem esses passeios também que dá pra fazer lá. Fora que dá pra curtir a lagoa. Fora que dá pra curtir a lagoa. Ela fica bem no meio de Parnaíba. Se vocês olharem pelo mapa, vocês vão ver que ela fica bem no meio de Parnaíba. É fácil de chegar lá. E nos finais de semana o pessoal faz excursões para esses lugares. Então evitem o final de semana. A gente foi no final de semana, tinha muita gente, a gente não conseguiu curtir tanto as lagoas como a gente gostaria. Mas se vocês puderem fugir do final de semana, é uma boa. Fica a dica para vocês. Nós tivemos a oportunidade de visitar todo o litoral do Piauí, né? Todas as praias, nós passamos por elas. São praias de água quente, são praias bonitas, né? Muito procuradas pelo pessoal do kitesurf, quem gosta de kitesurf. Lá tem muita gente que pratica esse esporte porque tem muito vento, lá venta demais. É até difícil a gente gravar, a gente falando lá, porque não sai o som. Mas são belezas muito específicas daquela região, né? Então, bem característico. Muito característico, então vale a pena também. Falando agora do Ceará. Gente, o Ceará também é lindo demais. Nós saímos de Parnaíba de carro pra gente devolver o carro em Jericoacoara. Então nós saímos pela manhã, passamos ainda pelo vilarejo de Barra Grande do Piauí. Gente, também é um lugar muito bonito para se hospedar, viu? É uma vila tipo Jericoacoara, cheia de pousadas charmosas, restaurantes, ainda no Piauí. Mas vale muito a pena. A gente gostou, né, André? Se a gente pudesse, a gente se hospedaria lá. Foi muito gostoso. Mas seguimos, então passamos por Barra Grande de manhã. Passamos por Cajueiro da Praia, vimos o cajueiro gigantesco que tem lá no Piauí também. Cajueiro Rei. Cajueiro Rei. E seguimos para o Ceará. Entrando no Ceará, nós passamos por Camocim, que é uma cidade que a gente não tinha tanta informação sobre ela, então nossa ideia era só passar, almoçar e seguir. Mas, gente, tinha uma lagoa tão linda em Camocim, tão linda. Ela fica no caminho da praia do Maceió, que é onde tem uma das estradas mais bonitas do Brasil, que é a estrada beira o litoral. É lindo, lindo demais. E nós íamos até lá para poder ver essa estrada e passamos por essa lagoa sem saber que existia. E essa lagoa, ela tinha bangalôs assim, por cima, né? E o pessoal das barraquinhas lá tinha estrutura de lanchonete e tudo mais. E o pessoal te servia dentro desses bangalôs, assim, num preço super bom, né, André? Sim, muito barato. Muito barato, gente, que lindo. E a gente ficou pensando, poxa, a gente podia ter se hospedado pelo menos um dia aqui em Camocim pra gente curtir um pouco mais. Mas como a gente não tinha tanto conhecimento, não tinha tanto material na internet sobre Camocim, a gente acabou só passando. Fomos até a estrada que nós queríamos ver e depois seguimos viagem. Chegamos em Jericoacoara, porque a gente tinha horário para chegar em Jericoacoara por conta do transporte, né, de Jijoca até Jeri, que a gente tem um certo horário, o pessoal não gosta de ir à noite, então a gente preferiu chegar mais cedo para pegar esse transporte e seguir até Jericoacoara. Então, chegamos em Jeri, no mesmo lugar onde nós devolvemos o carro que nós alugamos, nós já pegamos o transfer compartilhado. Esse transfer compartilhado, então, nos levou até a nossa pousada. Só um detalhe importante, quando você chega nesse local, tem muita gente oferecendo transfer. E eles vão te oferecer um transfer privado. E daí eles vão te cobrar mais caro por isso, para te levar do mesmo lugar, do mesmo jeito. Se você não aceitar e falar que quer um compartilhado, se ele não encontrar mais ninguém, ele vai te levar pelo valor do compartilhado do mesmo jeito, só que você vai pagar menos. Então... Exatamente. É um lugar muito turístico, é mais turístico do que os outros lugares, então esse tipo de coisa pode acontecer. E nós fizemos o transfer compartilhado, né, até Jericoacoara, foi até a nossa pousada. Em Jericoacoara nós nos hospedamos por 5 dias. Escolhemos 5 dias em Jeri porque era o nosso último destino. E como os primeiros dias foram bem puxados, a gente queria ter algum tempo livre para passear livremente e também para descansar. Acabamos ficando mais tempo em Jericoacoara do que nas outras cidades.
E assim, Jericoacoara é um lugar super gostoso, tem uma vibe única de Jericoacoara. As praias em si, elas não são tão bonitas como a gente tem ali na região de Alagoas, né? Elas não são tão bonitas, mas à noite, né? A estrutura turística de Jeri à noite é deliciosa. Para você passear, para você curtir a vibe, para você ir um showzinho lá na praia do centro, tomar uma caipirinha, tem um monte de barraquinha de caipirinha. Na praia do centro, todas as noites tem um palco com algum artista local, um palco pequeno, e tem várias barracas de caipirinha com todas as frutas que vocês podem imaginar. É muito legal, assim. Então, e os passeios para as lagoas, que Jericoacoara tem lagoas assim. Os passeios saem de Jericoacoara, mas essas lagoas elas não pertencem a Jericoacoara, isso é interessante. Algumas delas são de Camocim, então são das cidades ao redor, dos vilarejos ao redor. Eles saem de Jeri e vão até esses lugares. São, assim, lagoas lindas, maravilhosas. A gente amou, então essa região ela é muito forte nas lagoas. As lagoas são a parte mais bonita dessa região do Brasil. Dos 3 estados, se a gente parar pra pensar. É a parte mais bonita. E Jeri, uma dica de Jeri é você deixar para fechar o seu passeio lá. Né? Existem passeios compartilhados, mas você também consegue fazer passeios privados de buggy. Principalmente pro lado oeste, que é onde tem as dunas, é super legal fazer de buggy. E você consegue pagar um precinho menor se você chegar e negociar lá. Principalmente no final da temporada, que é ali agosto, final de agosto, início de setembro. Você consegue negociar bons preços para fazer um passeio privado super gostoso, o pessoal super animado. A gente fez dessa forma, a gente negociou lá, negociamos com a mesma pessoa, acabamos fazendo 2 dias de passeio com a mesma pessoa e pagamos um precinho muito camarada. Então vale a pena. De Jericoacoara, então, nós pegamos um transfer até o aeroporto de Jericoacoara, que fica na cidade de Cruz. E desse aeroporto, nós viemos embora. Então, na nossa rota, nós chegamos em São Luís, no Maranhão, e viemos embora por Jericoacoara, pelo aeroporto de Jericoacoara. Falando agora de custo, tudo que a gente gastou para fazer essa viagem, vou falar para vocês. Então, foram 12 dias de viagem. Os valores que a gente vai passar são para 2 pessoas. Eles compreendem hospedagem, transfer, passeios e alimentação, tá bom? Então vamos lá. Em Santo Amaro, nós gastamos R$ 1.590. Em Barreirinhas, R$ 2.110. Em Parnaíba, R$ 1.868. Em Jericoacoara, R$ 3.813, tá bom? Isso tudo totalizou R$ 9.381 para 12 dias, 2 pessoas, conhecendo 3 estados no Brasil. Lembrando que o preço das passagens aéreas não está aqui, porque depende muito da região de onde você vai voar, então pode mudar bastante, tá bom? Mas a gente achou que foi um ótimo custo, né? Pelo total de dias que a gente fez. Então valeu super a pena. Todas essas cidades que a gente apresentou para vocês, nós temos um vídeo gravado com todos os detalhes, cada uma. Então, se você quiser pegar mais detalhes sobre elas, assista os nossos vídeos. Existe uma playlist da Rota das Emoções. E também vamos deixar os links deles aqui na descrição, tá bom? Tudo isso que a gente apresentou aqui para vocês é a nossa visão, da nossa vivência, foi tudo que a gente viveu. A gente espera ajudar vocês com essas informações. Se você tem algum comentário a mais ou alguma dica legal para dar, coloca nos comentários para que outras pessoas também leiam, quem estiver se planejando para fazer a rota, leia e possa se inspirar também em todas as dicas que a gente está dando aqui para vocês, tanto as nossas quanto as dos comentários. Muito obrigada por ter assistido, esperamos que a gente tenha ajudado vocês com as nossas dicas. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder todo mundo. E até a próxima rota. Isso aí, até!